Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje você se maravilhará com grandes descobertas que você fará sobre o tema que nós vamos estudar, que é profecia. E o livro específico que nós vamos estudar hoje é o livro de Daniel. E talvez você pergunte, mas por que aprender mais sobre o livro de Daniel? O que este livro tem de tão importante? Bom, o livro de Daniel é dividido em duas partes: profecias e histórias. As profecias, elas apontam um período chamado fim dos tempos, e as histórias nos ajudam a desenvolver fé, coragem e esperança para estarmos preparados para os fins dos tempos. Bom, mas antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a misericórdia que se renova sobre todos nós, todos os dias. Senhor, neste momento que vamos estudar a sua palavra, que o Senhor derrame sobre cada um de nós o teu Santo Espírito. E nós agradecemos, Senhor, também por mais esta oportunidade de estudo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar entendendo quem era Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículos 1, 3 e 4. Que diz assim: No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Então, Jerusalém foi atacada e sitiada pelo rei Nabucodonosor. Todo o povo de Judá foi sequestrado para a Babilônia. E ali estava Daniel e seus amigos, os quais foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor a fim de serem treinados pelos ofícios da Babilônia para servi-lo diretamente. E talvez você se pergunte, meu Deus, e agora? O que será que Daniel e seus amigos fizeram diante de todas essas dificuldades? Vamos lá para o versículo 17 deste mesmo capítulo, que diz assim: No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então aqui nós temos a comprovação de que, apesar da dificuldade que Daniel e seus amigos estavam enfrentando, Deus não os desamparou. E ainda os abençoou com sabedoria e inteligência, e deu um dom muito especial a Daniel, que era o dom de interpretar sonhos e visões. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora. Talvez você esteja se perguntando, o que o futuro nos reserva? E eu lhe pergunto, será mesmo que o futuro é obscuro? Será que o futuro é um ponto de interrogação? Vamos confirmar agora com a Bíblia. Vamos então para o capítulo 2 de Daniel, versículos 1 e 2, que diz assim: No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Por meio deste sonho, Deus revela o futuro 2.500 anos antes dele ocorrer. E o mais incrível dessa predição é que, nos últimos anos, os acontecimentos deste sonho se cumpriram. Mas vamos continuar lendo, agora os versículos 5 a 9. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: Esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: Ó majestade, conte o rei o sonho aos teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer.
O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza de que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Quando o rei Nabucodonosor despertou de seu sono, ele sabia que ele tinha sonhado com algo, mas não se recordava dos detalhes do sonho, mas tinha completa certeza que foi um sonho terrível, perturbador. Então ele entrou em contato com os seus mágicos, sábios, astrólogos e videntes, a fim de que eles colocassem em prática todo o treinamento que eles haviam tido, a fim de que eles realmente desvendassem não somente o sonho, mas o futuro. No entanto, eles não puderam realizar o desejo do rei. Agora, eu lhe pergunto, será que você talvez não esteja passando pela mesma situação do rei Nabucodonosor? Talvez você esteja agora enfrentando uma dificuldade muito complexa. E talvez esteja buscando a resposta em lugares que realmente não podem lhe ajudar. Que realmente não podem te dar a real solução para o seu problema. Será que você está buscando em fontes vazias? Bom, vamos compreender o que aconteceu após isso. Versículos 10 a 12, que diz assim: Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo, algo parecido com o teu pedido. O que Vossa Majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E o que será que Daniel fez quando ele soube desse decreto? Vamos lá, versículos 15 em diante. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite. Por meio de uma visão, Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel não sabia qual era a solução para o seu problema, mas ele conhecia quem poderia prover a solução. Ele tinha uma crise diante de si e não sabia como resolvê-la, mas sabia que ela poderia ser solucionada através de um único ato: a oração a Deus. Talvez você precise parar de buscar em fontes vazias a solução para o seu problema. Deus quer ouvir você, e Ele está à distância de uma oração. Bom, mas vamos compreender o que foi revelado a Daniel. Versículos 27 a 35, do mesmo capítulo 2, que diz assim: E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho, as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível.
A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Se você fosse o rei Nabucodonosor, o que você diria para Daniel, o qual acabou de explicar todo o sonho? Talvez a sua primeira pergunta seria: e o que isso tudo significa? Bom, vamos agora saber a interpretação de cada detalhe do sonho. Versículos 36 a 43, que diz assim: Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. Há muitos aspectos que nós vamos analisar através desses versículos. No entanto, o primeiro deles é: a interpretação para este sonho não foi uma interpretação humana, mas sim uma interpretação divina. Lembre-se, Deus deu o sonho a Nabucodonosor. Deus revelou o sonho a Daniel. E somente Deus poderia revelar a correta interpretação para aquele sonho. Entende? O segundo é que, se você parar para pensar, aqui nós vemos uma escala descendente, ou seja, o ouro é muito mais valioso e se segue da prata, que é menos valiosa, do bronze, que é menos valioso, do ferro, que é menos valioso, e finalmente do ferro com o barro, que é menos valioso. Ou seja, cada parte dessa estátua representa reinos que vão perdendo a sua força ou a sua moralidade com o tempo. Mas agora vamos analisar cada detalhe dessa estátua e quais são os reinos que ela representa. Agora temos aqui a imagem da estátua. A cabeça de ouro, como vemos na Bíblia, é a Babilônia. Durou de 605 a 539 a.C. Temos então o peito e braços de prata, representando a Medo-Pérsia, dos anos 539 a 331 a.C. O ventre e quadris de bronze, que representam a Grécia, que durou do ano 331 a 168 a.C. As pernas de ferro, que representa Roma, que durou do ano 168 a.C. a 476 d.C. E finalmente temos os pés, de ferro e barro. Se você se recordar do versículo que lemos, que se referia especificamente dos pés, verá que o reino anterior de ferro foi dividido, ou seja, Roma foi dividida. E como se trata dos pés, foi dividido
em 10, que se refere aos bárbaros, que duraram desde o ano 476 depois de Cristo em diante. Na próxima imagem você verá quais são esses reinos considerados bárbaros. Alguns foram extintos. No entanto, a maioria ainda existe hoje. Ao analisarmos cada um destes reinos e quem são eles, vemos que a escala é decrescente. Ou seja, com o passar do tempo, cada um deles vão perdendo o seu valor, sendo o resultado de uma sociedade desgastada e que não tem limite, e também de uma moralidade que está se esvaindo com o passar dos anos. A história tem seguido fielmente os detalhes que a Bíblia nos apresenta. Mas então, o que acontecerá nos fins dos tempos? Vamos lá no versículo 44 deste mesmo capítulo 2. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Todos os reinos caíram, mas existe um reino que jamais cairá, que jamais perderá o seu valor. Ao contrário, será estabelecido com grande sabedoria e autoridade. E este reino é o reino de Deus. Nos últimos dias da história deste mundo, tempestades surgirão em sua vida. E talvez você se perguntará: o que o futuro nos reserva? No entanto, Deus lhe diz: eu estou olhando para você. Eu nunca desisti de você. E eu voltarei em breve para resgatar você. É por isso que este é o tempo no qual você deve buscar respostas e soluções na fonte da vida que é Deus. Porque somente Ele tem a solução e o propósito correto para a sua vida. E você precisa estar se preparando com fé, coragem e esperança na breve volta de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, agradecemos, Senhor, por mais este estudo que nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos. Obrigada, Senhor, por revelar as profecias para nós, por revelar o futuro e por nos deixar tranquilos, sabendo de que por mais que não vemos esperança alguma, ela existe, porque o Senhor é a nossa esperança. Que possamos estar cada vez mais focados em Te buscar, em estar em comunhão contigo e aprender cada vez mais de Ti. É isso que pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Não perca o próximo vídeo. No próximo estudo, nós descobriremos o significado dessa pedra que esmiuçou aquela estátua e qual é a sua importância para mim e para você. Além disso, curta, comente, compartilhe para que muitas outras pessoas recebam esses vídeos e possam também compreender e aprender mais sobre a Bíblia. Tchau!